Olá, sou Jaqueline Porfírio e eu vim falar com vocês sobre o filme Feitiço do Tempo, um filme dos anos 90, mas que eu assisti essa semana e que eu achei muito interessante, pois esse filme ele fala das diversas maneiras que nós podemos viver a nossa vida, né? Igual um bolo, existem várias formas de fazer o mesmo bolo. Então, Phil ele vive o mesmo dia de diversas formas e essas escolhas, a forma que ele vive a vida, como ele escolhe viver, o aprisiona ou o liberta. Eu achei muito interessante. Phil é um repórter do tempo, um homem muito egoísta, hedonista, que se acha o cara, e ele tem que gravar o Dia da Marmota. Dizem que esse dia é um dia real, que existe lá numa cidadezinha dos Estados Unidos, e ele tem que ir para essa cidade gravar o Dia da Marmota. E ele acha isso um saco, isso não está à altura dele. Ele gravar uma marmota para poder saber se o inverno vai ser longo ou curto. Então ele vai para lá murmurando, reclamando, fazendo exigência do Hotel 5 Estrelas, falando que vai pedir demissão. E ele cumpre, né? Faz esse Dia da Marmota, reclamando. Aí no outro dia, quando ele acorda, é novamente o Dia da Marmota. E assim ele fica praticamente quase um ano vivendo esse dia, o Dia da Marmota. Então o que, que ele decide fazer? Ele decide conquistar várias mulheres. Então ele sai, hoje eu vou sair conquistar tal mulher. E outro dia vai lá conquistar outra mulher. Depois ele decide cair na bebedeira. Aí ele acorda e vai beber. Ele decide, outro dia decide comer bastante. Pede tudo que tem direito e come, come, come. É o mesmo dia que ele vive, aquele dia, todo dia ele vive o dia de ontem. E aí ele vai vivendo de cada dia de uma forma. Tem um dia que ele decide roubar. Aí ele rouba e ostenta. E aí ele cai numa profunda depressão. Aí ele tenta o suicídio. Tenta se suicidar de diversas formas. Depois ele começa a acusar a marmota, acha que a culpa é da marmota. Então ele sequestra a marmota e mata a marmota para tentar sair desse dia, né? Só que ele, né, tá me desconcertando. Só que ele, me desconcertou. Só que ele não consegue. Ele só consegue se livrar do passado quando ele começa a entender o propósito de vida dele. Quando ele começa a olhar para ele mesmo, na verdade nem olhar para ele mesmo, porque ele olha muito para ele mesmo. Ele só olha para ele mesmo. Quando ele começa a olhar para o outro, quando ele começa a olhar para o outro e viver uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida que faz a diferença na vida do outro. É uma música da Ana Paula Valadão que fala assim, que possa valer a pena o meu respirar. Então, quando ele começa a viver uma vida que faça a diferença na vida de alguém, na vida do outro, é que ele começa a encontrar a alegria de viver, que ele começa a encontrar a felicidade e até mesmo ser liberto do dia de ontem. Então, quantas vezes nós estamos assim, sempre aprisionados no passado? Todos os nossos dias são os mesmos dias. Aprisionado na mágoa, aprisionado em alguma situação marcante lá do nosso passado, aprisionado sempre as mesmas atitudes que não nos deixam evoluir, como de fofoca, de falar mal dos outros, ou mesmo a distração. Quantas vezes a gente deixa a vida me levando conforme a maré, né? Conforme as coisas vão acontecendo, a gente vai fluindo, a gente vai para um lado, para o outro, de acordo com a onda. Às vezes nem mesmo na internet a gente tem autonomia para decidir algo. Nem mesmo no YouTube, a gente entra no YouTube, vai escolher o quê? O que o YouTube está sugerindo, o que o logaritmo está sugerindo, e não aquilo, o que eu gostaria de ver, o que eu gostaria de pesquisar, o que eu gostaria de aprender. Então, quantas vezes a gente se encontra aprisionado assim? E como que a gente precisa fazer para sair dessa prisão? Começar a fazer algo diferente. Isso que Phil passou a fazer para poder ser liberto. Ele passou a fazer algo que ele nunca fez. Então, nosso hoje, determina o nosso passado e o nosso futuro. Porque a forma que eu vivo hoje, amanhã já é o passado.
E também o que eu semeio hoje vai fazer parte do nosso futuro. E tem uma frase que fala assim, ó: feliz é aquele que consegue enxergar na alegria do outro o resultado de suas ações. Feliz aquele que consegue enxergar na alegria do outro o resultado de suas ações. Então o Phil, ele encontra o propósito, ele encontra quem ele quer ser. E ele passa a ser essa pessoa. Então todo dia ele sai para fazer a diferença na vida de alguém. Todo dia ele salva um menino que o menino não agradece ele. Mas mesmo assim ele escolhe salvar o menino, independente se ele vai agradecer ou não. Porque as escolhas deles não são mais influenciadas pelo outro. Porque muitas das nossas escolhas é influenciada pelo outro. Ah, eu trato ele bem se ele me tratar bem. Então, assim, a nossa educação depende... a minha educação depende da sua educação. E não é assim, a gente tem que saber quem nós somos. Não é o outro que vai determinar a forma que eu vou agir. Eu que sei quem eu sou. Quando a gente encontra a nossa identidade, e principalmente identidade em Deus, porque nós vemos dele, nós sabemos quem nós somos. E nós temos que ter o domínio próprio e não deixar o outro nos conduzir. Dizem que se espremer uma laranja, vai sair caldo de laranja. Um limão, o caldo de limão. E assim é o servo do Senhor. Se espremer o servo do Senhor, tem que sair o quê? Tem que sair o que está dentro de nós. Se alguém nos espreme e sai raiva, é porque o que está dentro de nós é a raiva, é o rancor. Porque a gente deixou essas coisas nos dominar. E a palavra do Senhor fala: irai-vos, mas não pequeis. Então a gente não tem que deixar o outro nos conduzir. Se alguém nos faz uma raiva, alguma coisa, nós somos quem? Nós somos servos do Senhor. Irai-vos, mas não pequei. O domínio próprio, o autocontrole, a paciência, a educação, o amor. Então o Phil, ele começa a enxergar isso, independente se o menino vai agradecer ou não, ele decide ajudar o menino. E ele começa a ajudar todas as pessoas. Todo dia que ele sai, ele procura fazer a diferença na vida de alguém. E ali ele começa a entender o amor. Ele começa a amar a Rita, que é quem ele achava uma pessoa muito meiga, só interessante, mas boba, meiga, e ele começa através da Rita, entender esse amor que Rita tem, entender esse amor que habita em Rita, porque ele começa a ter esse amor e o amor pelas pessoas. Então, quando ele começa a entender, a ter esse amor e a exercer esse amor, ele passa a ser liberto do ontem e passa a ter um novo futuro. Então, para quem não assistiu, que vocês possam assistir, que o Espírito Santo possa falar ainda outras coisas e mais coisas no coração de vocês. É um filme que eu gostei muito. É um filme que também me lembra muito do filme Clique, que fala do futuro. Esse Feitiço do Tempo fala do passado, que a gente vive aprisionado ao passado. E o Clique fala do futuro, né? Que a gente quer muito futuro e não vive o presente. Então, que a gente possa escolher a melhor forma de viver a nossa vida. E realmente possamos viver uma vida que vale a pena ser vivida. Como diz a música da Ana Paula Valadão, respirar. Que possa valer a pena o nosso respirar. Que a nossa vida possa fazer diferença na vida de alguém. Que a nossa vida possa alegrar o Senhor. Se Jesus estivesse aqui hoje, que a nossa vida poderia até fazer parte da Bíblia, até ser escrita ali, porque foi uma vida que valeu a pena ser vivida. E feliz aquele que consegue enxergar na alegria do outro o resultado de suas ações. Que nós possamos ser, de acordo com essa frase, ser pessoas felizes e que faz o outro feliz. Porque muitas das vezes a gente não consegue, nem o nosso cônjuge, nem nossos filhos conseguem enxergar a alegria das nossas ações. Somos tão carrancudos dentro de casa, viemos para dentro de casa com tanto estresse, tanto problema, tanto peso, tanta carga, ou no nosso ambiente de trabalho, aquelas pessoas que chegam já causando ali um peso de estresse, um sugador de energia, um ladrão de alegria, né? Tem pessoa que tem esse apelido, chegou o ladrão de alegria. Mas que não venhamos ser esse tipo de pessoa. E realmente são pessoas que possamos alterar o ambiente com a nossa doçura, com a nossa alegria, com a presença do Senhor. E que possamos encontrar o nosso propósito de vida, a nossa identidade e viver a nossa vida da melhor forma possível. Tá? Obrigada pelo tempo de vocês e espero ter acrescentado algo.